Bem-vindas, bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler, o podcast que você já sabe. É um convite para a gente ser quem a gente trazer as nossas verdades, ter conversas mais profundas, se conectar com o coração. Essa é uma temporada muito especial. É a temporada em que eu abri o microfone para que mulheres viessem contar a sua história de relacionamentos abusivos. Então, se você sentir que não está preparada para esse conteúdo, volta para o podcast, vai lá no meu canal, tá cheio de conteúdo. Pode pular essa temporada. Mas, se você vai seguir aqui com a gente, eu conto com a tua escuta ativa. Ativa não, também, né? Uma escuta ativa, mas eu queria dizer afetiva, sem julgamentos. Aqui não vai ter lugar para julgamento, é para acolher. Porque todas as mulheres que estão nessa temporada tiveram coragem e vieram contar a sua história. E se você sabe de alguma amiga, alguma outra mulher que precisa escutar, encaminha. Eu conto contigo. Minha convidada desse episódio é Janaína Pérez, a Jana, que é executiva, mentora, mãe. Bem-vinda. Obrigada, Débora. Que prazer estar aqui, né? E que prazer estar num episódio que fala com o coração e fala de temas tão importantes e tão, ao mesmo tempo, tabus ainda, né? Coisas que talvez acontecem aí com muitas mulheres, sem dúvida, mas que a gente, às vezes, não tem tanto espaço para falar sobre isso. Então, obrigada pelo convite, de verdade. Jana, eu que agradeço a tua confiança, porque, pasmem, a gente está se vendo pessoalmente pela primeira vez hoje. Nós temos uma amiga muito especial que nos conectou, que é a Fabi Londer. Um beijo, Fabi. Assista o episódio da Fabi. Ela tá numa temporada, um episódio emocionante. E eu não posso nem chamar ela de amiga, eu tenho que chamar ela de irmã, não porque eu tenho, porque ela é minha irmã de coração. E ela sabe disso, então aqui fica um beijo especial por ter feito essa conexão nossa, tão bacana. Eu vou puxar esse gancho pra gente começar. Quando eu larguei, vamos contextualizar o pessoal. Quando eu larguei nos meus stories no Instagram, que eu ia abrir episódios para que mulheres viessem contar as suas histórias, a Fabi me chamou e disse: tem uma amiga, vou falar com ela. Tu topou estar aqui. O que te motivou a vir dar o teu relato? Débora, eu acho que são tantos os motivos e eu vou tentar colocar eles aqui desde o lado mais pessoal até o lado mais amplo. Porque eu acho que a condição que eu me encontro hoje, né, e eu estou muito feliz que a minha mãe está aqui comigo, ela é a mulher da minha vida também, uma grande referência. Então, eu acho que a primeira questão é, eu não estou aqui sozinha, sabe? Eu venho de uma geração de mulheres que, em muitos momentos, talvez não tiveram o espaço que mereciam ou não tivesse a consciência para lutar por esses espaços. Esse é um motivo. O outro é a minha história pessoal, né? Eu sou mãe, eu sou hoje executiva, já com quase 30 anos de carreira, sou mentora, né? Eu sou empreendedora, mas ao longo desses papéis, nada disso que, às vezes, quando a gente fala, as pessoas veem o título, né? Nada disso veio de graça. E veio com muita reflexão de como chegar nesse lugar, né? Passando por situações, sim, abusivas do ponto de vista pessoal e profissional. E, acima de tudo, ao longo da minha trajetória profissional, né, eu trabalho com cadeia de suprimentos, né, que é toda a parte logística, negociação de commodities, de insumos das empresas, é um ambiente bastante masculino. E nenhum problema com isso, né? Muito legal, porque eu acredito na diversidade, inclusive, como colaboração, homens e mulheres juntos se fortalecendo, né? Cada um dentro do seu melhor. Mas eu passei por situações onde eu encontrei muitas mulheres, né? Em São Paulo, que é onde eu moro hoje, no Rio Grande do Sul, que é onde eu nasci, no Nordeste, onde eu fiz projetos enormes, e eu me dei conta do quanto as mulheres carecem de espaço para falar e para se reconhecer, né? Nas suas dores. Nós somos iguais, não importa que hoje eu possa ter um cargo maior, que muita gente olha e fala, nossa, que legal, isso não quer dizer que, para chegar aqui, né, foram muitas as dificuldades, né? Foi muitas, às vezes, se calar mesmo sabendo que não devia, mas não tinha outra forma de fazer. E aí, quando eu vou, de repente, para o Nordeste e estou lá numa determinada empresa, trabalhando com outras mulheres, eu vejo que o espaço que elas têm ainda é muito menor do que o que eu tinha anos atrás. Então, mas, ao mesmo tempo, ao longo da minha vida inteira, do lado pessoal e profissional, eu tive amigas,
Eu tive amigos, eu tive bons chefes, eu tive maus chefes, eu tive bons mentores, eu tive maus mentores. E eu acho que hoje, no lugar que eu ocupo, né, não é um lugar de destino, é só onde eu estou, eu devo fazer isso por outras mulheres também. E por que não por outros homens? Tem que estender a mão também para quem me estendeu a mão e me permitiu chegar aqui com coragem, com dificuldade, com dor, mas também com muito afeto, com coisas muito boas. Então, acho que é sobre todas essas coisas que eu nem pensei duas vezes quando tu me convidou. Ai, fiquei muito honrada. E eu acho que é importante eu falar aqui que eu quero que tu conte a tua história dentro dos teus limites e o que tu sentir que é compartilhável. Legal. Estou pronta. Então, vamos lá. Me conta. Bom, eu sou a Jana, né? Eu brinco, sempre me apresento assim, porque como eu me reconheço, eu sou uma pessoa que eu gosto da proximidade, eu gosto do calor das pessoas. Eu acho que o meu apelido ele é o que realmente me conecta com todo mundo. E eu brinco que só me chama de Janaína minha mãe quando ela está com alguma coisa que ela está brava comigo. Então, eu sou a Jana, eu nasci em Alegrete, né? Sou filha da Ramona, filha do Epitácio. Duas pessoas batalhadoras, né? 2 pais que batalharam para construir a vida, mas que, dentro das suas possibilidades, da sua visão, me deram uma trajetória muito interessante, porque nasci em Alegrete, que é quase na Argentina. Talvez a minha vida pudesse ter ficado muito no Rio Grande do Sul. Mas, por volta de 10 anos, eu tive a oportunidade de sair de lá. Meu pai trabalhava como gerente de banco. E isso acabou levando a gente a mudar de cidade muitas vezes até eu entrar na faculdade. Então, eu tive a oportunidade de morar em várias outras cidades, até entrar na universidade. Eu me formei na Unicinos, formada em comércio exterior, né? Ali eu já comecei a determinar uma carreira voltada para essa área de supply chain, que depois teve muitas outras reviravoltas em muitas outras empresas do Sul. Mas acho que o que é legal de contar disso à medida que eu fui entrando na escolha dessa carreira, me tornando a Jana também profissional, eu fui cada vez mais me identificando com essa necessidade que eu já percebia de como as mulheres não falavam, como as mulheres não se posicionavam, como a gente muitas vezes era aquela que chegava numa reunião e, quando te perguntavam, você falava, né? Quantas vezes, né, ao longo dessa trajetória que eu fui fazendo, da Jana, que começa, né, como uma trainee no Sul, depois de se formar, né, e trilha uma carreira, vira uma diretora sênior, como eu sou hoje, quantas vezes eu mesma tive que virar para mim e falar assim: esse é o teu lugar mesmo? Né? Tu foi a última a falar nessa reunião, e tu tinha todas as respostas para isso. Eu sou a Jana que não sabia que queria ser mãe, tinha dúvidas, né, desse papel, do que isso significava para mim. Quando eu me caso, eu lembro que eu tinha muito esse questionamento, porque todo mundo dizia, né, o caminho natural do casamento, depois do casamento, depois de um tempo, é filhos, enfim. E eu me perguntava, mas por que esse papel, né, é tão esperado da mulher? Será que é só esse caminho? E eu ficava pensando muito assim, que mãe eu quero ser, né? Eu tenho que ser mãe, ou eu quero ser mãe, ou eu entendo o que é, né, fundamentalmente, esse papel de gerar uma vida e depois de ter uma responsabilidade a vida inteira por isso. Ai, que maturidade, hein? Eu mais ou menos com 33, 34, e eu fui fazer terapia para isso, porque eu falei... Eu, na época, tinha outras, já uma carreira mais estruturada, eu tinha colegas mães e tinha colegas não mães. E eu via já muito essa conversa de algumas dizendo: eu tenho o quê? Porque eu já estou batendo perto dos 35. E eu me perguntava isso, eu falei: a gente não tem que nada, né? A gente não tem que nada. Claro, tem relógio biológico, tem uma série de questões, mas genuinamente eu quero trazer uma vida que quem eu vou ser para esse ser e o que esse ser vai ser para mim. Eu fui fazer terapia. Fiz 2 anos de terapia e foi muito interessante, porque eu buscava essas mães que tinham sido mães já, que trabalhavam, e as que não tinham optado por não ser, e eu brincava, eu falei: eu quero que alguém me conte, sem romantismo, o que é ser mãe. Eu não quero aquilo que nos venderam. Eu quero que alguém me conte como é que é gostar de ser mãe depois de ficar uma semana sem dormir. Depois de ter amamentado e o teu seio está doendo porque é difícil, porque às vezes não encaixa, porque tem inúmeras dificuldades para uma mãe amamentar, porque, de repente, ela tem que acordar cedo para trabalhar e ela
não tem, ela tem que, né, enfim, pegar ônibus, ela não tem um lugar onde ela possa tirar leite no lugar de trabalho, não tem, na época que eu fui mãe, e eu posso até contar sobre isso também, eu fui abençoada com uma empresa que me contratou grávida e me esperou. E me esperou, mas eu conheço inúmeros casos de mulheres que voltaram e foram demitidas. Então, assim, isso tudo é a Jana, né? É a mulher que foi sempre se perguntando sobre várias escolhas da vida, se eu realmente queria todas elas. E à medida que eu fui tendo essas, não vou dizer certezas, mas assim, eu fui tendo um pouco mais de consciência dos passos que eu queria dar. Eu fui me tornando essa pessoa que eu acho que assim sou uma mente muito inquieta, né? E eu acho que acima de tudo, Débora, ao longo dessa trajetória dessa mulher que eu fui me tornando, que é mãe, que é mentora, que é tudo, né? Tudo isso não é no sentido de tudo, mas desses papéis todos. Acho que a coisa mais importante que eu venho refletindo é a gente vai tomando caminhos como mulher, né? Mas é um caminho muitas vezes longo e não é não vou dizer difícil, porque às vezes as pessoas dizem não, a gente não pode dizer difícil. Acho que a gente tem que se reconhecer que é difícil no Brasil, difícil em alguns outros lugares do mundo. Eu fui uma mulher que já fui expatriada 2 vezes, voltei para o Brasil. Então, quando eu fui com a minha família para Miami, voltei. Depois tive um processo quase definitivo em Portugal, voltei. Foi uma escolha minha estar no Brasil hoje, mas assim, são processos e são escolhas que foram muito mais difíceis de serem tomadas do que se eu fosse homem. E as mulheres, dentro de todas essas situações, muitas vezes a gente está sozinha tomando essas decisões. Não tem um caminho que foi feito antes. Ou muitas mulheres não contaram se fizeram isso. E nós, como mulheres, a gente precisa, às vezes, que outras venham e nos digam, sim, aconteceu comigo. Né? Eu também passei por isso. E eu estou aqui. Né? Então, calma, vem também. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o papel da mulher, para mim, e é como eu me sinto, é um eterno desaprender para aprender de novo. Todo dia eu estou aprendendo como ser mãe. Né? Meu filho acabou de fazer 14 anos. Bom, acabou não, já tem aí 6 meses que fez 14 anos. É uma outra mãe que tem que ser, muito diferente da mãe que eu fui aos 5. Eu sou hoje uma mulher divorciada, que faço outras escolhas, que tenho que me adaptar a outras circunstâncias do que quando eu fazia isso enquanto casada ou 10 anos atrás. Eu sou uma mulher hoje que tem uma carreira que... eu tenho inúmeras coisas que eu adoro fazer, como viajar, como conhecer outros países, como levar, né, a minha mensagem de diversidade para outras mulheres, mas eu me deparo com situações muito básicas que todas as mulheres se deparam, que é como é que o meu filho fica quando eu vou viajar. Né? Como é que eu lido com a culpa? Porque se as pessoas disserem que não vem a culpa, é mentira, e a gente precisa falar disso. Né? E as mulheres têm culpa, inclusive quando elas estão em relações abusivas e quando elas não sabem que estão. Elas se culpam e, às vezes, mesmo sabendo que elas estão em situações desbalanceadas, abusivas, tóxicas, elas também se culpam. Então, a Jana também vivenciou e passou por tudo isso. E passo ainda. Tem momentos que eu tenho que eu mesmo olhar e falar, espera, isso aqui... Eu acho que isso aqui não está legal. Isso aqui está cruzando um limite e eu preciso olhar para isso com mais cuidado. Porque a gente vive, de novo, na linha do que eu falei de difícil, tem muitas coisas que são normalizadas hoje em dia. E não foram ditas, e nós não fomos ensinadas sobre isso. Então, às vezes, para a gente mesmo é difícil observar e falar, mas, espera aí, estou nessa reunião aqui e me calaram. Ou eu fui a última a ser perguntada sobre determinada coisa. Ou qual o problema se eu levantar a mão e parar a reunião e falar, eu tenho a resposta, vocês precisam me ouvir, eu vou falar. E esses espaços e essas formas de agir, os espaços não são abertos para as mulheres. E muitas vezes, quando a gente abre, nós somos chamadas de loucas, agressivas, mas simplesmente porque a gente está fazendo um espaço que já deveria ser nosso. Então, isso são as minhas pautas, isso são as coisas que eu fui vivenciando, isso define um pouco a Jana de hoje, que não é a mesma Jana de muitos anos atrás, mas que ainda, em essência, continua sendo a mesma menina inquieta e que continua querendo cada vez mais aprender. Jana, quando... Nem é quando, é como. Como que tu afinou o teu olhar para enxergar quando uma situação abusiva, tóxica, enfim, estava acontecendo? Olha, no âmbito profissional, eu lembro de algumas circunstâncias em alguma... Eu tenho um histórico de ter passado por várias empresas, grandes empresas muito bacanas, mas, como todo lugar, tem suas oportunidades e tem as coisas muito legais e tem as coisas que são desafiadoras. Né? E eu lembro do episódio onde eu cheguei numa reunião com muitos engenheiros e eu era a única não engenheira. Eu sou administradora
E eu cheguei nessa reunião, onde eles ainda não me conheciam, só por telefone, enfim. E eu já tinha um papel de decisão, uma posição assim de relevância sobre decisões tomadas na empresa, sobre negociações, sobre as coisas que eu faço. E eu lembro que eu chego na reunião e tinha uma mesa como essa aqui, muito maior, né? E a forma como eles me recebem é todos homens sentados na mesa, assim, alguns homens lá, outros homens aqui, o líder aqui na ponta, e eles me recebem, eles não vêm me receber com como se diz, aperto de mão, alguma coisa mais não afetiva, mas alguma coisa mais calorosa para quem estava entrando na empresa nesse momento. Acho que eu devia ter 2 meses na empresa. Então, eles ficam sentados e aí eles apontam qual era o meu lugar na mesa e aí eles dizem bem-vinda, enfim, e colocam assim na minha frente um papel impresso que era uma lista de inúmeras pendências, como para quem diz: você veio aqui para essa reunião e agora nós vamos te perguntar sobre isso aqui, você vai responder quase como se fosse uma entrevista. E veja, eu já estava lá selecionada há 2 meses. E eu entendi a mensagem. A mensagem era para dizer: você não é uma engenheira, você ainda não tem as informações, você não tem o conhecimento, e nós vamos agora, né, dizer como a reunião vai ser, e você vai dizer aquilo que a gente precisa escutar. Esse é um dos muitos exemplos que eu acho que é legal de falar, porque, passado quase 4 anos dessa empresa, depois eu fiquei muito parceira de vários desses líderes, né? E, inclusive, tive alguns reconhecimentos muito interessantes deles. Mas foi sobre um olhar de: isso aqui não está legal, isso aqui não é. Se fosse um homem, não seria assim. Então, como é que eu tive depois que trabalhar essa agenda ao longo do tempo que eu tive no trabalho para reverter isso e para falar: não vai ser assim que a gente vai continuar conversando a partir daqui. Agora, falando do aspecto pessoal, eu acho ele ainda mais delicado, porque tem a questão do afeto, né? do amor, seja lá quais são os sentimentos envolvidos. Então, alguns exemplos. Assim, eu lembro especificamente de um namoro onde a mensagem que vinha era muito sempre de proteção. Então, eu preciso saber onde você está o tempo inteiro, né? Sei lá, a gente namorava, então, de repente, eram encontros mais durante o final de semana. Mas, de repente, durante a semana mas você não disse que você estava estudando? Eu vou até aí. De chegar, de repente, né, no meu apartamento, assim, de uma hora para outra, como que diz: ué, mas passei lá e não vi teu carro. Então, coisas que eu acho que todas nós fomos ensinadas muitas vezes que isso é proteção, isso é cuidado, é um sinal de que ele gosta de você. E não, isso é controle, isso é comando, isso é sobre poder. E isso foi me dando alguns sinais. Eu lembro, e a Fábio vai lembrar disso, porque em alguns momentos ela foi a minha irmã que disse: eu não gosto disso, isso me soa, olhando com uma certa distância, né, isso me soa como algo que não é legal. Mas, enfim, os relacionamentos vão passando, né? E você vai tendo outros relacionamentos na vida mais longos, mais duradouros. Alguns viram casamento, né? Outros foram relacionamentos de menos tempo. E dentro desse contexto, coisas mais fortes, assim, como essa coisa dos tratamentos de silêncio. Isso foi uma coisa que eu não me dava conta, né? Isso, para mim, era... Sabe aquela coisa que a pessoa fala: mas é que a pessoa é difícil, né? A pessoa sempre foi assim, desde a infância. Olha, não é só com você. Não, mas espera, eu sou a pessoa da relação aqui, né? Um homem e uma mulher, eu sou a mulher dessa relação e eu estou vivendo com isso. Então, quer dizer, a pessoa ela não te fala, ela não verbaliza, ela não trata as emoções de maneira madura. Então, à medida que eu não fazia o que a pessoa queria, né, isso vinha como punição. Né? E, em determinados momentos, eram tratamentos de silêncio, ou era um dia sem falar, ou amanhã, quando falava, era levantando a voz. E, à medida que essas relações que eu vivia, né, algumas delas evoluíram, isso evoluiu para coisas muito mais complexas. Né? Desde eu descobrir depois traições, de descobrir que ocultava informações que deveriam ser né, do casal. Então, assim, isso são coisas que tenho certeza que, dependendo de com quem você fala, as pessoas vão dizer: não, mas isso acontece com todo mundo. Isso não é só com você. Eu escutei isso. Isso não é só com você. A traição é uma coisa normal, né? Todo mundo, em algum momento, passa. Por que você não perdoa? Coisas do tipo... Mas, de novo, né? É uma questão de tempo, é a personalidade da pessoa. E aí, graças a Deus, que eu nunca abandonei a terapia, Débora. Eu tive momentos de fazer mais ou menos e com terapeutas diferentes.
E isso, para mim, foi uma coisa extremamente importante, porque era o lugar onde eu podia dizer assim, ó, o meu coração, a minha intuição diz que isso não é normal. A minha família, os meus valores mostram que isso não é normal. Isso é falta de respeito. Né? Se em algum outro lugar isso é permitido, ok, mas dentro do meu coração e dentro daquilo que, para mim, é inegociável, isso não é. E eu demorei tempo. Em algumas dessas relações, não foi que assim essa ficha caiu. Eu precisei ir trabalhando e conversando, com a terapeuta, para eu entender se isso aqui é um limite e eu já estou cruzando a linha. E eu preciso entender como é que eu vou, agora, tomando consciência. E é óbvio que agora eu falo, talvez, aqui com um pouquinho mais de naturalidade, mas não é. Né? Foram momentos super dolorosos de voltar e falar, mas como é que eu vou lidar com isso? Né? Porque uma coisa é quando tu fala na terapia, outra coisa agora eu entendo e eu preciso talvez ou sair disso ou ter conversas difíceis, e muitas vezes do outro lado você tem uma pessoa que absolutamente não tem consciência disso e que sim, acha isso perfeitamente normal. Sabe que de todos os episódios que eu já gravei, a terapia aparece muito como é essencial o autoconhecimento. E eu vou te dizer que, assim, ó, quando eu penso hoje, né, na minha trajetória, se você me perguntar, eu faço terapia desde os 23, mais ou menos. De novo, com intervalos, assim. Mas eu fiz, pelo menos, com 4 terapeutas diferentes, por motivos diferentes. E eu acho que uma coisa é você ter alta da terapia ou da psicanálise, são coisas diferentes. Mas eu acho que, se você trabalhar no teu autoconhecimento, hoje, com esse mundo líquido que a gente tem, né, onde muitas coisas são distorcidas, né? Então, eu estou aqui falando de tratamento de silêncio, gaslighting, porque hoje eu tenho consciência disso. Mas isso é uma coisa, talvez, de 4 ou 5 anos. Se você me perguntasse isso há 10 anos, já fazendo terapia, já trabalhando muitas coisas do lado profissional, já trabalhando de uma maneira muito madura, olhando para a minha vida, para a vida do meu filho, para as relações que eu não tinha consciência de algumas coisas. Então, mesmo trabalhando tudo isso, investindo no meu autoconhecimento, algumas coisas não eram claras, porque a gente tem um entorno. Então, esse entorno influencia muito. Porque, de novo, você sente uma coisa e você fala, isso aqui não está legal no meu relacionamento. Ou eu vivo isso aqui, de repente, num ambiente profissional. Tem uma coisa tóxica aqui. Mas são muitas, às vezes, as falas que você vai escutar. Não é bem assim. Olha o que aconteceu. Olha, ele é assim. Mas você já pensou por isso? Mas você fez isso, você deu motivo. Então, são muitas as formas que chegam para você, ou as vozes com muitas opiniões, que muitas vezes não têm um nível de consciência que talvez poderiam opinar sobre aquilo, e que talvez queiram minimizar aquilo que você está vivendo. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu tenho trabalhado nos últimos tempos é como é que isso ressoa dentro de mim. Então, assim, se isso aqui, para mim, é uma violência, e a violência ela não precisa ser um grito, ela não precisa ser um tapa, porque quando chega nesses níveis, a gente está falando de que a situação passou muito do limite. Às vezes é uma questão assim, olha, essa dinâmica, ela é tóxica. E se essa dinâmica, na minha intuição, no meu sentimento, não me faz bem, eu tenho que escutar isso. E eu tenho que fazer algo sobre isso. Porque, à medida que você vai aceitando... principalmente, eu acho, assim, quando eu já trabalhei e trabalho, né, com muitos países fora, na América Latina, e em função do trabalho que eu ocupo com pessoas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Mas, assim, a América Latina, com todas as qualidades que a gente tem, mas também com todas as oportunidades, é um ambiente bastante machista, né? E onde o homem tem muito poder. Então, é muito fácil para a mulher, em algum momento, ela tem esse impulso e ela mesma fala, não, mas é assim que as coisas funcionam, eu estou sozinha aqui, não, eu devo estar exagerando. Essa coisa do você deve estar exagerando, eu escuto de muitas delas. Né? Inclusive, quando eu dou a mão e falo, você não está, vamos fazer alguma coisa sobre isso. Não, deixa quieto. É assim mesmo, a gente não vai ter como mudar. Então, é como se sempre tivesse uma força para minimizar o que a gente está sentindo, e a gente precisa se auscultar, a gente precisa escutar. O feminino traz isso, né? Mais do que o masculino. O feminino tem essa coisa do acolhimento, da escuta, de olhar para dentro da gente e falar assim, peraí, isso aqui tem algo mais forte falando. Não abafa isso. Não abafa, né? E a gente vem de um histórico no Brasil de calar as mulheres. Né? Quando a mulher fala, normalmente ela
vou pegar o exemplo daquilo que nos conectou, que foi o episódio dos 61 socos, né? Onde não é uma história minha, não é uma história tua, mas que eu acho que a gente super sensibilizou. E eu, falando isso com algumas outras pessoas, eu ouvi coisas como: mas ela pediu isso porque ela estava com ele. Por que ela não falou nada antes? Quantas mulheres no ambiente profissional, pessoal, eu já escutei coisas do tipo... se eu for promovida e, de repente, você pode me ajudar numa promoção, eu vou ter um problema em casa. Isso é muito forte. Muito. Isso é muito forte. Mas, a maioria das vezes, quando você fala isso em outros ambientes, as pessoas acham normal. É normal um homem... Você já viu algum homem falar assim... eu vou ser promovido e vou chegar em casa e vou ter um problema com a minha mulher porque eu fui promovido? É sobre isso. Me veio uma pergunta. Tu é mãe. A maternidade transformou o teu olhar para esse contexto de relacionamentos tóxicos, enfim? Muito. Muito. Assim, acho que primeiro, desde o início, né, quando eu falei assim, eu sei agora por que eu quero ser mãe. Né? Acho que ter ido para a terapia e falar assim, eu não quero ser mãe porque esse é um caminho sem escolha, como se fosse uma coisa já pré-determinada, um destino. Eu falei, que mãe eu vou ser, né? Para essa pessoa, para essas, porque nesse momento eu não sabia quantos filhos eu teria. Desde aí, né? E desde quando eu descubro que eu estou grávida, eu descubro que é um menino, e eu sempre pensei isso, Débora. Nunca foi uma opção para mim trabalhar ou ser mãe. Eu sempre pensei, eu sou uma única pessoa. Eu sou essa Jana, que é o que eu estou contando aqui, mas que tem um desejo agora e uma clareza, um propósito de ser mãe, mas que ela também é profissional, ela é mulher, ela é filha, ela é amiga, ela é esposa. Então, eu nunca achei que era sabe, uma coisa de... Então, se agora eu viro mãe, então eu paro de trabalhar, como se a vida fosse modular, assim, né? Então, agora é espaço para isso. E não estou dizendo que eu estou certa ou estou errada. Muitas mães e mulheres fazem outras escolhas e é o que encaixa bem na vida de cada um. Mas, para mim, isso sempre foi forte. Então, já começa ali, porque quando eu me transformo, né? Quando eu descubro que eu sou mãe, eu vou ser mãe de um menino, e o meu filho está para nascer, eu recebo uma grande proposta de trabalho, eu decido que eu vou continuar sendo mãe, que eu vou aceitar essa proposta, né? Eu aceito a proposta, eles me contratam grávida, eu mudo de empresa, eu tenho apoio de chefes que foram muito empáticos em como é que você vai fazer quando você viajar. Nesse momento, eu contei muito com a ajuda da minha mãe, eu contei muito com a ajuda da minha sogra na época, que mostraram assim, o quanto a rede de apoio é importante quando você quer e tem genuinamente a intenção de fazer tudo isso. Mas, acima de tudo, eu acho que o olhar que ficou mais forte ao longo desses anos foi como é que a minha história de vida profissional, pessoal, o meu casamento, agora o meu divórcio, agora a minha vida de mulher divorciada, vai pautar e vai ajudar o meu filho a entender, porque ele é homem, né? O que são relações saudáveis? O que são limites? O que é afeto? O que é amor? Que e hoje a gente está num mundo, né, com muitas influências. E é tão fácil hoje, né? Qualquer pessoa vai no Instagram e grava um vídeo e diz verdades. Mas eu acho que assim, não tem verdade maior daquilo que tu vive com o coração e que tu vive em casa. Né? Então, assim, dele entender que, independente, por exemplo, de eu ter sido a mãe dele até uma determinada idade, eu me emociono, porque, né, não tem como. Até um determinado momento ele me viu casada e agora ele me vê divorciada, agora ele me vê uma mulher que tem a vida solteira, né? E tudo isso pode falar de um lugar de carinho, de amor, de afeto. Né? A vida não tem só um jeito de acontecer. Né? As famílias não têm só um jeito de acontecer. Mas eu estou chegando, né? Porque eu digo eu estou chegando porque eu estou ainda... É um processo, é uma constante transformação, é um constante reaprender. Eu estou chegando nesse lugar também passando por muitas dores, por muitas... Eu fiz planos e a vida fez outros. Mas, assim, acho que a grande transformação hoje, olhando para essa mãe, né, que agora é mãe de um adolescente, já foi mãe de um menino... com todas as questões que eu vivi na minha vida profissional, com tantas outras mães, mentorando mães, desse lugar da verdade, sabe? Quando tu tá vivendo a tua verdade, tu tá vivendo a tua essência, não importa
se eu estou no modelo que todo mundo está também vivendo, se eu estou num modelo diferente, não é sobre os outros. É sobre o que eu vivo na minha essência e que aquilo fala do exemplo que o meu filho vai levar para o resto da vida, para as relações dele. E eu acredito muito que quando a gente cura as nossas relações, a gente cura o passado, porque a gente diz o passado não pode ser mudado, mas eu posso mudar aquilo que eu interpreto dele. E o que ele significou, o que ele me ensinou. E eu acho que isso ajuda a curar uma geração, né? A minha mãe vem de uma geração de mulheres gaúchas que viveram no campo, que talvez viveram outras situações não tão fáceis, menos fáceis que a minha, mas eu posso ressignificar toda essa história e aí contar essa história para o meu filho poder viver coisas muito mais libertadoras, muito mais equilibradas, para que ele, nas escolhas dele, seja feliz. Mas, acima de tudo, viva com equilíbrio nas relações. Muito profundo, muito legal toda a tua elaboração. Jana, como tu te deu conta? Não, essa pergunta não é essa pergunta que eu quero fazer, porque essa eu já te fiz. É como tu conseguiu sair? Quando tu falou assim, relacionamentos afetivos envolvem afeto. É muito mais difícil de sair, né? Do que uma relação abusiva no trabalho. Quais foram as tuas estratégias para se desvencilhar, se libertar, sair, encerrar aquele ciclo que tu já falou também, assim, demora, porque às vezes a gente se dá conta, tem que elaborar. A gente falou aqui, né, dos 61 socos. Eu vi uma entrevista dessa menina no Fantástico e que ela diz assim, eu não saí daquela posição do elevador que eu sabia que estava gravando. Ela precisava daquela prova. Ela pensou quanto tempo ela demorou para pensar nessa ideia, né, e se colocar naquela posição, porque ela poderia ter morrido. Ela poderia ter morrido se ela estivesse em outro lugar. E ela pensou estrategicamente. Como que tu conseguiu? Débora, eu acredito que assim tem algo, felizmente ou infelizmente, né? Não é só uma situação, mas eu posso relatar algumas. Eu acredito que uma mais recente tem a ver com você entender os fins dos ciclos, né? Então, eu acredito que um dos meus últimos relacionamentos fala muito de entender que assim existem coisas que já vêm se desgastando e tá tudo certo, porque né, numa relação nem sempre as pessoas vão continuar crescendo juntas, tendo os mesmos objetivos, o mesmo nível de amadurecimento, o mesmo nível de consciência. E, de novo, não é que alguém é melhor que o outro, são só caminhos diferentes que as pessoas escolhem percorrer, ainda mais quando as relações são longas. Mas acho que assim, um grande aprendizado, e que eu espero que isso possa ajudar outras mulheres, a gente tende a olhar de uma maneira amorosa, afetiva, porque a gente é mulher, é o feminino, e algumas mulheres têm esse feminino mais aflorado, outras menos, e, de novo, não é uma crítica. Mas a partir do momento que você olha para, bom, isso é o que eu sinto, isso é o que eu gostaria, isso é o que eu queria, mas isso é o que eu tenho, né? Então, acho que o primeiro olhar ele veio da terapia e do autoconhecimento, que eu queria que fosse diferente, o meu plano era outro, mas aqui de repente eu estou projetando naquela pessoa o meu sonho, mas a pessoa não é isso. Ou a pessoa não pode dar isso. Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos relacionamentos e nesse último é as pessoas dão o que elas têm. Não adianta que eu queira olhar e falar, mas eu queria que fosse diferente, eu queria que... Ou a pessoa tem o potencial para, mas a pessoa não tem isso para dar agora. Então, é uma coisa muito dura para as mulheres, talvez, né? Que é olhar as coisas como elas são. E aí foi muita terapia, né? Foi muita terapia holística, foi amigas, foi roda de conversa com mulheres. E eu acho que isso é uma benção que eu tenho na minha vida, porque à medida que eu me abro para outras mulheres, vem assim uma enxurrada de ajuda, de apoio. Então, esse é um insight. Acho que o outro agora, o que eu faço com isso? E aí tem uma coisa que eu acho que as mulheres não foram ensinadas, né? E talvez é um caminho ainda que eu espero que a minha história, entre outras, possa ajudar. Se planeje. Se você está casada, se você está morando junto. Então, no meu caso, uma vez que eu olhei para aquilo tudo e vi que eu estava numa situação muito desconfortável, em todos os aspectos, eu falei, eu preciso entender como é que eu vou sair disso. Então, sim, eu vou olhar como é que eu converso com alguém que me instrua, um advogado, né? Se eu estou casada, o que eu preciso fazer, né? Para sair daqui viva, que eu quero dizer assim, não é para um aspecto fixo, viva assim, íntegra, bem, né? Ninguém sai bem de um relacionamento mais longo ou menos longo, porque não tem a ver com o tempo, tem a ver com a intensidade do que foi vivido. Mas assim, eu preciso sair com algum nível de integridade, porque no meu caso, inclusive, eu tenho um filho, então como é que isso segue, né? Eu vou ter que amanhã
ter forças. Eu continuo trabalhando, eu sou a provedora de mim mesma, né? Eu vivo dentro de um contexto, no ecossistema com a minha família, onde eu tenho um papel aqui também a desempenhar. Então, foi desde ajuda psicológica, e aí aqui cabem várias coisas, psicanálise, terapia, um dia no spa, que é para você poder, né, assim, ter momentos, inclusive, de se divertir, de falar, eu sou humana, eu preciso disso. Mas um apoio com um advogado, um apoio com alguém que possa te contar o que você precisa se preparar financeiramente. Que eu acho que é algo que as pessoas falam, mas não falam, né? Porque todo mundo, de repente, ou quando namora, ou vai morar junto, ou vai casar, as pessoas tomam a decisão na emoção, mas quando a emoção não tiver, quando o afeto não estiver mais lá, quando o amor não estiver mais lá, aquilo vai ser tratado como um negócio, talvez mais frio do que um negócio. Aí isso eu posso dizer porque eu sou negociadora, eu faço isso para viver. E às vezes a negociação que vai acontecer numa separação, num término, ela vai ser muito dura. E a maioria das mulheres não se preparam para isso, e esse foi meu grande aprendizado. Planeje, escuta teu coração, comece a entender onde você está e quais são os passos que vão ser necessários, porque às vezes é uma longa jornada. Se você não tem filhos, é um tempo. Se você tem filhos, é outro tempo. Se você tem filhos, tem coisas que vão ser para o resto da vida. E aí, como é que você vai viver com isso dentro de você? Como é que você vai, né, lidar com isso com os teus filhos, com as famílias envolvidas? Então, são tantos os desdobramentos que aí acho que a principal mensagem que eu penso e deixo aqui, mais do que uma resposta final, uma reflexão, isso é uma das coisas mais importantes da vida, que você vai ter que lidar, né? Acho que são algumas decisões ao longo da vida. Com quem você escolhe dividir isso é uma das decisões mais importantes da tua vida, né? Com quem você vive, e acho que esse foi um aprendizado que eu fui tendo ao longo do processo, né? E uma vez que isso dá ou não dá certo, como é que você se estrutura? Às vezes você vai planejar e vai sair super bem, e todo mundo fica bem, e às vezes não vai sair bem. E ainda assim você vai ter que lidar com isso. Então, olha, planeja, olha para isso com racionalidade. Aí é o momento de você tirar a emoção e tratar isso pensando em todos os desdobramentos que vão ter, porque alguns virão e serão muito difíceis. E ainda assim você vai ter que lidar com isso, porque isso é a vida acontecendo. Bah, que baita resposta. Então, lance mão, né? De falar com... Hoje em dia tem mentores, né? Tem advogados, claro, no papel mais tradicional, mas tem pessoas que fazem aconselhamentos entre casais antes do divórcio, por exemplo, ou pós-divórcio. Acho que tem muitos mecanismos que você pode lançar mão dependendo da tua situação, da tua condição. Tem coisas que, de repente, podem ser muito resgatadas e tem coisas que não tem como ser resgatadas de forma nenhuma, e ainda assim, de novo, o que você vai fazer com isso? Você vai ser vítima disso ou você vai falar qual é a minha parte aqui? E o que eu vou fazer com isso? Porque eu tenho que seguir minha vida. Se você tem filhos, os filhos têm que seguir a vida, né? As outras pessoas envolvidas, tem gente que erra e tem consciência que errou, tem gente que erra e não tem consciência. E ainda assim continuam sendo parte do ecossistema que você vai viver. E, acima de tudo, eu acho que tem uma questão que é como é que você se cura disso tudo. Como é que você entende a tua parte e solta o que não é teu. Como? Como que foi para ti? Difícil, bem difícil, porque eu venho do lugar de mulheres que têm o costume de pegar para si todo o peso. Uhum. E eu tenho uma trajetória, inclusive, pela minha carreira, né? Essa coisa de a gente tem que fazer acontecer, não tem problema que a gente não resolva. Mas, de novo, assim, uma rede de mulheres incríveis que eu tive ao longo desses últimos anos, de amigas, de terapeutas, de homens terapeutas, de chefes, de pessoas que me disseram... eu até gravei um outro podcast sobre isso, num canal muito legal que fala sobre a vida após o divórcio. E eu falei isso, coisas inclusive como isso, assim, de ter chefes que me disseram, eu falei, olha, eu estou num processo de divórcio, tem coisas muito densas, isso tem tomado mais tempo do que eu imaginava, e as pessoas me dizerem, você tem o nosso apoio. Take your time, né? Tipo, toma teu tempo no que você precisa, né? Nunca deixei de trabalhar, muito pelo contrário, o trabalho foi uma grande força também, que é uma coisa maravilhosa no sentido de que legal quando tu tem uma carreira, tu tem um propósito, né? Mais uma carreira. Porque isso compôs espaço maravilhoso também ao longo desse tempo na minha vida, até também como parte do processo de superação. Mas, assim, uma rede de apoio imensa
que foi me ajudando a eu me colocar no meu lugar, o que me pertencia desse processo todo. E tem muitas coisas que são colocadas para o lado da mulher, né, quando uma relação não dá certo, que não são nossas, né? Inclusive de muitas pessoas que me disseram, mas tu tem coragem de falar sobre isso? Eu falei, claro, porque eu só pego o que é meu. Né? Por exemplo, numa relação, não dar certo ou dar certo tem parte dos dois. Mas, por exemplo, numa situação talvez de traição, e a traição pode ser várias coisas, né? Não tem só a conotação de ter envolvimento com outras pessoas. É a traição da confiança, é a traição do não trazer a verdade para dentro da relação, é de repente, uma vida paralela e oculta. É olhar para tudo isso e falar assim, o que disso é meu? E eu vou olhar para isso com carinho, assim, sem me chicotear o tempo inteiro. Estou falando isso, parece fácil. Não é. Teve momentos e, sim, isso aconteceu. Mas essa coisa de olhar isso como uma jornada e um propósito, pensar assim, a hora que eu entender tudo isso e cada coisa for parar no seu lugar, eu sigo muito mais leve. E eu me sinto hoje, assim... não pronta, porque eu não acredito nisso. Acho que a gente nunca está pronto. Mas eu sinto, de verdade, que eu tive algumas mortes. A Jana, que eu te contei ali no início, ela morreu em alguns momentos. Em algumas dessas relações, na última relação mais longa. Mas nasceu algo tão mais legal, Débora. E é uma coisa meio fênix, assim, sabe? Você corta na pele, você sangra, e depois você olha, depois disso, fala... Mas era necessário, entendeu? Porque tinham coisas ali que eu não podia mais ficar vivendo, não me pertencia mais. E talvez isso nunca apareceria e eu nunca poderia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje num processo cômodo aonde eu estava. Tem coisas que precisam vir como uma tormenta mesmo para fazer uma limpeza. Sim. Hoje eu consigo te dizer isso da onde eu estou. Claro que se tu me perguntasse isso talvez há 4, 5, 2, 3 anos atrás, eu te falaria de outra perspectiva. Mas a chave é rede de apoio e muita terapia. E paciência com a gente mesmo. Sim. E eu acho também que é não ter vergonha de contar. Não ter vergonha. Para sua rede de apoio. Porque, olha, tu trouxe um episódio com a Fábio que ela foi te falar a opinião dela, o que ela estava sentindo. Sim. Tu estava aberta para escutar? Tava, e a gente tem um combinado, eu e ela. Que é mais ou menos assim, tem algumas coisas, eu não vou detalhar tudo aqui, obviamente, né, porque tem alguns detalhes que eu acho que é legal manter a confidencialidade, mas tem umas coisas que eu brigo com ela, falo assim, eu sempre vou precisar de um olhar teu para determinadas coisas, para saber se eu posso pisar mais fundo, sabe? Que eu acho que é essa cumplicidade de falar assim, ó, talvez do lugar que ela tá, de amiga, de uma pessoa que me conhece há tanto tempo, ela pode ver coisas que em algum momento eu posso estar... emocionada, eu vou dizer assim. Uhum. E a emoção, muitas vezes, é bacana, nos ajuda muito, e em alguns momentos ela nubla. E eu acho isso muito legal, né? Ao longo desse meu processo, e é muito legal porque eu lembrei disso porque a minha mãe está aqui. E eu lembro de momentos muito duros que a gente teve assim, ao longo desses últimos anos, em relação até assim, ao meu desenvolvimento como mulher, agora divorciada, com decisões que eu estava tomando, com meu filho crescendo, com lidar com todas as complexidades de viver uma vida onde tu tem... né? Eu não sou mais casada, então eu já era muito independente dentro do meu casamento, mas tem outras coisas que acontecem agora e que, de repente, tu te vê... E a minha família não mora em São Paulo comigo, então a minha rede de apoio em São Paulo é um pouco menor. Embora eu tenha pessoas maravilhosas na minha vida me apoiando. E de eu ter que me virar de situações e, de repente, a minha mãe está lá me visitando e falando, Janaína, peraí. Aí é o que eu te digo, é Janaína. Né? Tu não está escutando tal coisa. Para de falar com essa pessoa e escuta isso aqui. Sabe? Aquela coisa assim de mãe que te pega com carinho, mas também te pega com força para dizer assim, ó, calma. Olha para isso aqui, que talvez é aqui que está a questão. Ela nunca me deu as respostas, mas ela me fez parar para pensar que talvez eu não estivesse olhando todo, eu não estivesse olhando da perspectiva certa. Então, respondendo a tua pergunta, sempre estive pronta para escutar em todas essas ocasiões a rede de apoio? Não. Mas eu acho que eu sempre tive as pessoas certas que elas souberam me fazer, sabe, assim, aquele momento de para e pensa no que tu está fazendo. E isso aconteceu, por exemplo, com a Fábio ao longo dos meus relacionamentos. E dela vir me visitar e falar, eu estou vendo uma coisa aqui. E, de repente, eu falar, não sei ainda o que fazer com isso. Aconteceu com a minha mãe, com a minha irmã, aconteceu no trabalho, assim, de não estar falando sobre isso e, de repente, olhar uma situação e falar,
eu estou ali também. E eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Sim. Então, de novo, eu acho que a gente não está pronta 100%, Débora, mas eu acho que é como é que a gente está mais atenta, sabe? Como é que a gente vai menos no automático, menos no... se eu estou casada, eu tenho que continuar a ser casada. Não, mas eu não posso ser uma mulher solteira. Uma das coisas que eu me deparei muito depois que eu me divorciei, e que eu falo muito sobre isso nas minhas rodas de conversa, é que eu fui percebendo como as pessoas te tratam depois que tu te divorcia. É como se tu perdesse valor em determinadas situações. E eu olho para isso e falo assim, mas espera aí, gente. Assim, é que para mim isso é tão absurdo, né? Porque eu sempre soube assim quem eu era antes do casamento, durante, depois. Claro que às vezes a gente perde um pouco a forma, né? Muito tempo numa relação é muito fácil assim, daqui a pouco a gente já não sabe muito bem quem faz o quê, como é. E eu acho que é por isso que a terapia é tão importante, né? Para a gente entender, continuar sempre se entendendo do lugar que a gente está, o que é nosso, o que é do outro. Mas assim, quando eu me divorcio, eu começo a falar com muitas mulheres e eu vou vendo esse medo. Muitas delas, até hoje, eu tenho amigas que dizem assim, não, mas tá horrível o casamento. Mas aqui eu tenho né, é a convivência com a família, eu não quero perder esse espaço, esse sobrenome. Tem tantas coisas envolvidas e não é que eu estou fazendo uma crítica do ponto de vista de que então todo mundo tem que se separar, muito pelo contrário. Não é sobre isso. Mas é sobre você olhar a tua história, né? A tua essência e o que faz sentido para ti. E para mim, é incrível, mas assim, eu, depois da minha separação, é incrível como eu pude abraçar coisas que estavam no meu sonho lá desde menina, né? Desde adolescente, desde o início da minha carreira. Por diversos motivos, isso foi perdendo forma, ou perdendo o timing. E elas, de repente, começaram a acontecer de novo, e eu me vi voando em coisas que eu falei... Que maravilhoso que é isso, assim, sabe? É um voo meio sem garantia, meio no escuro, mas, assim, é de uma coisa libertadora, assim, é de uma coisa de viver o propósito mesmo. E isso não tem nada a ver com validação externa, não tem nada a ver com estar casada ou não estar casada. Nesse caso, tem um contexto de que aconteceu depois da minha separação. Mas essa é uma pauta que eu acho que muitas mulheres também enfrentam, né? A questão do quanto, para ser validada, tu precisa estar acompanhada, casada, namorando, né? Como se o teu valor dependesse de um homem te colocar naquele lugar, né? E eu acho que a mulher, ela, quando pensa assim, ela perde o contexto de quem é que gera quem. É a mulher, né? Que ela é a mulher que gera um filho, é ela que dá a luz para isso. Ela, o poder que a gente tem de criar, de co-criar. Então, e eu falo muito isso no lado profissional. Cada vez mais a gente fala sobre essa agenda feminina no trabalho, que não é homens contra mulheres, muito pelo contrário, é a potência do masculino com a potência do feminino. Mas a gente precisa reconhecer essa potência desse feminino. A potência do feminino é a criação, é a criatividade, é o acolhimento. De repente, né, um homem chega com uma ideia e você edifica aquilo. É sobre isso. Mas mesmo mulheres separadas, ou que escolheram não ter filhos, ou que escolheram não ser casadas, têm um potencial de edificação enorme. E é sobre isso que eu acredito muito que a gente precisa da voz. Tu acredita que a gente está na reta final desse episódio? Eu acredito, porque eu falo pra caramba. Eu falo muito. Eu achei incrível tudo que tu trouxe. Tudo. Eu tenho mais 2 questões, tá? Tu circula muito no ambiente corporativo. Sim. Faz a mentoria para mulheres. No momento que tu trouxe tu me contou isso nos bastidores, no momento que eu trouxe para a empresa, compartilhei um pouco a minha história, muita coisa mudou. Eu queria que tu contasse um pouco sobre essa experiência, assim, da tua coragem de abrir o teu coração num ambiente corporativo e o que aconteceu nesse sistema. E eu acho super legal falar isso, Débora, porque, de verdade, assim, eu acredito muito ainda, né? É difícil dizer isso, quer dizer, eu acredito que isso ainda é tabu, eu gostaria de estar aqui falando diferente. Mas eu acho que isso foi um pouco da importância de eu viver a minha história com verdade. Sim, eu sou uma mulher hoje divorciada, que em algum momento, quer dizer, nesse momento todo, nunca parei de trabalhar, inúmeras responsabilidades, como tantas outras, e eu precisei chegar em algum momento e dizer para os meus chefes, olha, eu estou vivendo isso, porque tem coisas, de novo, desde coisas burocráticas, até agora eu tenho que mudar a logística para como é que eu vivo, meu filho e tudo mais. E até tem momentos que, assim, você, né,
Às vezes eu chegava na empresa depois de uma reunião com o meu advogado. Então, eu chegava mal. Mas eu chegava. Né? Talvez outras mulheres não cheguem. E eu não estou dizendo que você tem a obrigatoriedade de chegar ou não. Mas, graças a Deus, assim, isso é uma gratidão mesmo. Assim, a empresa onde eu estou, o acolhimento que eu tive, eu pude abrir isso e ter esse acolhimento de a gente entende. Né? Com um dos meus líderes teve a gentileza de me dizer que também estava passando por algo similar. E a gente pôde trocar informações, assim, ajuda do tipo, eu te entendo, né? E você vai passar por isso, eu vou passar por isso. E a gente ainda assim tem que entregar os resultados que tem que entregar. E a gente vai achar a forma. Eu tenho uma equipe grande, mas assim diretamente comigo são mais ou menos 7 pessoas. E com muitos deles eu pude dizer, é isso que está. São homens e mulheres, é um time bem diverso, que bom. E eu pude dizer, eu estou passando por isso, em alguns momentos eu vou ter que remarcar a reunião, precisar contar com a paciência de vocês para algumas questões. E foi maravilhoso, porque, assim, sabe quando tu sente, assim, ó, onde eu acho que quando a liderança ela é humanizada, o mais bonito, assim, não é sobre alguém estar numa posição acima do outro, cada um está ocupando um papel. Mas nós somos todos mães, pais, somos humanos, somos irmãos, todo mundo passa em algum momento pelas mesmas coisas. Alguém morre. Então, assim, né, a gente tem perdas de vida porque alguém faleceu, a gente tem outras perdas, né, para lidar, pessoas que talvez estão enfrentando doenças. Então, nesse ambiente, eu tive a felicidade nessa empresa da gente poder contar uns com os outros. E eu poder contar com esse apoio desde os meus líderes até as pessoas que trabalham comigo para dizer, Joana, pode ir, tem tal coisa, a gente te cobre aqui. E amanhã, quando eles tiverem situações, ou como alguns deles tiveram, eu puder falar a mesma coisa, fica tranquilo. Eu agora te cobro. Eu acho que isso é assim, sem preço, Débora, quando você tem você cria esse ambiente, né, para as pessoas. Eu brinco que isso é salário emocional. Sim. Para a gente fechar, não posso perder a oportunidade. Tua mãe está sentadinha ali no fundo. Deixa uma mensagem para tua mãe que participou ativamente dessa tua trajetória. Tu citou ela várias vezes. A mensagem que eu deixo para ela é que, assim, ó, ela é muito mais forte do que ela imagina. Ela vem construindo um caminho, assim, de... sabe aquela pessoa resiliente que está lá, sempre disponível? Ela não fala tanto, ela te dá o espaço, ela te dá o respeito, mas é só essa presença, né? Essa força, né, delicada que ela tem, porque muitas mulheres, acho que às vezes a gente tem uma questão com a força e achar que a gente precisa ter outras demonstrações. Essa força delicada é suficiente para mostrar o quanto ela é forte, o quanto ela é uma referência para mim e ela é uma referência para a nossa família. É por isso que eu também estou aqui, né? É por ela, é por todas as mulheres que vieram antes, mas também é pelas outras mulheres da minha família e de outras famílias. E eu tenho um filho homem, né? E eu acredito que a minha responsabilidade é ainda maior, né? Por ela e por ele. Então, obrigado, mãezinha. Tu é muito mais forte do que tu imagina. Quer vir dar um abraço? Você vê que não foi coincidência que ela veio, né? Imagina, não precisa pedir desculpa. Muito emocionante. Que prazer estar aqui. Obrigada, uma honra por esse episódio. Eu que te agradeço de te dar as duas mãos. Quando a gente falou pelo telefone, eu tinha certeza que eu ia aprender contigo muito. E eu amei escutar. Obrigada, é uma honra poder falar aqui de novo. Não é por contar só a minha história, mas é porque quando eu vi o teu post e eu nem sabia que a Fábio ia falar sobre isso contigo, eu pensei, que oportunidade que a gente tem para dizer para as mulheres, não tenham vergonha, não tenham medo. Contem suas histórias. Obrigada pelo espaço. Obrigada por confiar. Totalmente. Nas suas mãos. Gratidão. Encerramos um episódio emocionante, com presença da mãe, abraço, muito aprendizado. Sabe de alguém que precisa escutar essa história? Encaminha esse episódio, curte, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo das amigas, divas. O meu grupo das minhas amigas é divas. Manda lá. Com certeza alguém está precisando se inspirar para ter coragem. Muito obrigada. Beijo, tchau.